personal trainer de nome Kelvin Vanille Leão está desaparecido. Ele, segundo relatos da namorada, ele teria saído de casa cedo da manhã, por volta de 4h20 da manhã, para fazer uma consulta médica, e desde então esse jovem não foi mais encontrado. Um rapaz de 31 anos, ele mora na zona norte da cidade, teria ido fazer uma consulta com o dentista também em outro bairro da zona norte e não foi encontrado até agora. A moto que ele pilotava foi localizada por volta de 7 horas da manhã do mesmo dia, naquela região ali, naquela estrada entre a Santa Maria da Codipe, ali, aquela região norte ali, e o bairro Mocambinho. A moto foi encontrada no local, estava a carteira desse rapaz, ou seja, pertences pessoais desse rapaz, o que já descaracteriza aí um possível roubo, já que pertences com valores estavam lá nesse local. Então, a polícia trabalha com algumas hipóteses para esse desaparecimento. Mas o fato é que até agora esse rapaz não foi encontrado. Segundo a namorada, ela não vê qualquer indício ou motivação para esse desaparecimento. Inclusive, desacredita que tenha sido um assalto por conta esses bens pessoais terem sido encontrados junto com a moto. Diz que conversou, em depoimento à polícia, diz que conversou com ele, não notou nenhum comportamento anormal nesse rapaz. Preocupação mais forte na fala dele, no comportamento dele. Por isso ela diz que não faz ideia do que teria acontecido e por que esse rapaz teria desaparecido. Raimundo Lima e Tony Silva, vamos lá. Eu vou começar com o Raimundo, depois eu passo para o Tony as informações que vocês conseguiram sobre esses dois casos. Nós temos dois casos semelhantes, não é? Nós temos o caso de Luiz Correia e nós temos o caso de Teresina. O caso de Luiz Correia tem um modus operandi e o caso de Teresina outro modus operandi, mas os dois parecem... Um a gente sabe que é um sequestro, o caso de Luiz Correia. O do personal trainer, tudo indica que também seja, porque tudo dele foi deixado, nada foi levado e ficou nessa situação. Aí eu queria colocar um outro componente nessa história. Lá em Luiz Correia, o delegado Zanata, Matheus Zanata, disse: olha, ela namorou com alguém ligado à facção criminosa, e aí a possibilidade de uma facção criminosa rival tê-la sequestrado. Aí incluo um terceiro caso, que não é de sequestro, mas que tem a ver com facção criminosa, do jovem de 14 anos, que estava conversando com um amigo, que ele não sabia que era de facção. Outro faccionado rival, viu, achou que o jovem de 14 anos, que era também de facção, e terminou morrendo gratuitamente. Então eu vou começar com o Tony Silva e depois com o Raimundo. Tony, quais são as informações aí atualizadas dos dois casos que você tem? E essa ligação que mostra que Teresina está vivendo, não é, claro, uma coisa endêmica, são dois casos, mas são dois casos que chamam a atenção, né? Certamente, Douglas. Boa tarde a todos. É exatamente isso, os dois casos intrigantes, e a polícia está trabalhando duramente nas investigações, e o próprio secretário de Segurança do Piauí, doutor Chico Lucas, já disse que está debruçado totalmente sobre estes casos, e ele está buscando a todo custo uma solução, que é a qualquer momento que os casos sejam desvendados. Com relação ao caso da moça, é exatamente isso que você falou, é o que está se falando, que ela teria namorado uma pessoa que seria de organização criminosa e que uma outra organização, membros de uma outra organização, teria a sequestrado. Isso como forma de retaliação, como a gente está acostumado a ver outros casos que a polícia, inclusive, já desvendou, como você também mencionou aí o caso do garoto de 14 anos. Então, é um caso que continua emblemático, continua muita atenção, principalmente por parte da família e amigos, mas
A gente acredita que a eficácia, não é, o trabalho da polícia judiciária, a Polícia Civil do Piauí, que já está no caso, a gente acredita em uma solução, Douglas. Eu queria saber do Raimundo Lima o seguinte, Raimundo, em todos os casos, não tem ainda a confirmação, no caso do personal trainer, mas no caso do garoto de 14 anos, no caso dessa jovem de Luiz Correia, que é a hipótese que a polícia trabalha, todos eles têm um componente: facções criminosas rivais. Exatamente. Nesses dois casos, um já foi comprovado, né, daquele garoto de 14 anos, há fortes indícios, neste segundo caso, de que realmente há envolvimento de facções criminosas, dessa luta de poder, essa luta de espaço pelo tráfico de drogas ali no litoral. E no terceiro caso, ainda é muito cedo, ainda é muito superficial o conjunto de informações que a polícia tem para realmente determinar se foi um rapto, se há envolvimento com a questão de facções criminosas. Inclusive, o depoimento da namorada é muito rico de informações para a polícia, para se ter uma linha de investigação. Além do que ela já foi dito sobre o fato dele ter saído muito cedo de casa, ela também informou para a polícia que logo que ela acordou e tentou se comunicar com o Kelvin por redes sociais, descobriu que o WhatsApp dele já estava sem foto e que ele havia desativado as outras redes sociais e que depois disso ela não conseguiu mais nenhum tipo de comunicação com ele. A polícia também investiga um vídeo de uma câmera de segurança que teria registrado uma pessoa parando numa moto. Não dá para identificar porque ainda estava escuro o dia não tinha nascido, mas é possível ver uma pessoa estacionando uma moto ali na Avenida Josué de Moura Santos, o local onde a moto da mãe dela foi encontrada, e as imagens mostram essa pessoa estacionando a moto, sai da área das câmeras, depois volta com um capacete para o mesmo lugar e depois desaparece. Essas imagens estão sendo periciadas, a polícia está tentando encontrar uma linha de investigação precisa e, com isso, determinar qual seria o motivo do desaparecimento desse rapaz e onde esse rapaz estaria. Pergunta comum aqui para a gente ser rápido a Tony Silva e a Raimundo Lima. O que me chama a atenção, eu imagino chama a atenção também de todo o estado do Piauí, é o seguinte: o Tony Silva traz todo dia matéria sobre este assunto. Raimundo Lima traz todo dia matéria sobre este assunto. É um combate incessante da polícia contra o crime organizado, através de prisões, através de combate direto, confronto direto, através da apreensão de bens, também do bloqueio de recursos, de dinheiro dessas facções. A gente vê um movimento, inclusive, de algumas facções ou saindo do estado ou indo para cidades próximas a Teresina, Tony, mas eles continuam agindo e agindo dessa forma que chama a atenção, parece que não se preocupam muito com esse trabalho da polícia, né? É isso mesmo, Douglas. Endureceu demais nos últimos meses o combate e a gente tem observado, tem um dado que a gente observa que com certeza diminuiu significativamente, foi com relação às mortes violentas. Tivemos uma diminuída no geral, mas o combate tem sido muito intenso, e não só na capital, mas também extensivo a todo o estado, mas mesmo assim a gente ainda observa a todo momento as prisões, as apreensões acontecendo. Agora, a tônica do próprio secretário de Segurança e também dos delegados que estão à frente, principalmente das especializadas, é esta, que cada vez mais estarão intensificando o trabalho de combate às organizações criminosas, Douglas. No caso dos ônibus, claramente foi uma tentativa de intimidação do crime organizado, a queima de ônibus, daquele empresário que infelizmente nós tratamos aqui, teve micro-ônibus, ônibus queimados. Ali eu até discuti isso com o secretário de Segurança, com o doutor Charles, pessoa que esteve aqui, e o secretário Chico Lucas também, quando esteve aqui. Ali, se a polícia não age com aquela rapidez, era um ponto de virada. Um ponto em que o crime organizado
daria um passo à frente. Pelo que você apurou, pela sua experiência, esses casos parecem também retaliações, casos de retaliações, casos em que o crime organizado tenta, através dessas ações, demonstrar que continua vivo e provocar a polícia? Claramente, Douglas. Antes de tudo, é preciso que o teresinense, o piauiense, passe a ter noção de que essa é uma realidade que vamos ter que conviver, infelizmente, a partir de agora. É uma realidade que já faz parte da vida das pessoas que moram em grandes capitais. Teresina, até algum tempo atrás, era considerada uma das capitais mais calmas do Brasil, onde ainda se tinha uma certa tranquilidade. Mas isso que estamos vivendo agora, pessoas de grandes capitais como Rio, São Paulo, São Luís, Fortaleza, Belém, Manaus, já vivem há muito tempo. E, infelizmente, essa realidade já chegou aqui. As facções já estão instaladas no estado do Piauí, na capital, no litoral, e essa realidade que nós estamos divulgando diariamente nos meios de comunicação é a realidade que a população vai passar a conviver no estado do Piauí, e, por conta disso, o Estado, a segurança pública, precisa de uma ação rápida, enérgica e inteligente para tentar fazer o que não se conseguiu fazer em outros estados, barrar o crescimento do crime organizado, barrar as ações das facções criminosas, barrar as execuções, os homicídios, os assaltos, os raptos e sequestros que fazem parte dos locais onde essas facções atuam e disputam poder. Infelizmente, aos poucos estamos vivendo essa realidade e é preciso que o Estado tome conta, tome fôlego e controle essa situação, porque senão vamos estar vivendo a mesma realidade de outras grandes capitais consideradas muito violentas no nosso país. É preciso dar um basta nisso tudo e quem tem o poder de fazer isso é o Estado. De Silva e Raimundo Lima, a questão, só para finalizar com o nosso telespectador, a nossa telespectadora, é o seguinte: o segredo é a resposta rápida. Você vê que quando foi dada a resposta rápida, no caso dos ônibus, cessou, parou, nenhum ônibus mais foi queimado, foi destruído. Então tem que dar uma resposta rápida, como foi dada também. Infelizmente o desfecho não era o que nós esperávamos, o garoto de 14 anos, não era, mas já foram presos também, tudo já foi identificado, e a gente tem a certeza absoluta que, nesses casos, a polícia também vai dar uma resposta. É esse trabalho que, como disse o secretário de Segurança, Chico Lucas, o coordenador do Departamento de Repressão às Ações do Crime Organizado, doutor Charles Pessoa, trabalho que não para. Você combate, fecha aqui uma frente, abre-se outra ali, você fecha, vai abrindo, e até, porque o poder, a lei está na mão do Estado.